Fala pessoal, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Dando sequência ali às nossas caracterizações de hereditariedade, eu tinha mandado para aula um pouquinho de Mendel, né? E a gente vê agora um pouco dos conceitos que são utilizados, né, dentro da sua maioria no como conceito de genética, né, os conceitos básicos que acabam sendo visualizados dentro desse meio, porque a genética é aquele ramo da biologia que estuda esses mecanismos da hereditariedade ou herança biológica, né? Então, para isso, para estudar essas formas de transmissão de informação genética dentro dos indivíduos e nas populações, acaba se dividindo em várias áreas de conhecimento, tá? Que todas elas acabam se relacionando com o que a gente chama de genética clássica, que tem a biologia molecular, a ecologia, a, tá? A evolução, que é muito importante nessas caracterizações genéticas, né, que a gente consegue mapear e pontuar os nossos parentescos evolutivos com todas as espécies, as estruturas moleculares, né, que são muito próximas e a gente consegue pontuar essas situações. E mais recentemente a gente tem a genômica, que acaba sendo visualizada dentro desse meio também, tá? Que é esse ramo que é colocado da genética e que estuda todo esse mapeamento genético dos seres vivos, tá? Todo esse genoma de um organismo. Então, essa ciência ela se dedica exclusivamente a determinar uma sequência completa de DNA de organismos ou apenas colocar um mapeamento de uma escala genética menor. Tá? Então ele acaba visualizando essas situações, né? Porque todas as pessoas que possuem genes possuem o seu genoma, né? E isso inclui essa interação desses genes entre si e as interações desses genes com o ambiente da pessoa, tá? Como essa pessoa se desenvolve. Então o genoma é esse conjunto completo de instruções genéticas de um organismo e cada genoma contém todas as informações necessárias para construir esse organismo, tá? E permitir que ele cresça e se desenvolva e reproduza indivíduos férteis, né? Tem essa reprodução desses indivíduos férteis. Então ela é definida como esse estudo dos genes e suas funções e técnicas relacionadas. Então, como um todo, a genética estuda a hereditariedade. A principal diferença da genômica e da genética é que a genética examina o funcionamento e a composição de um gene único. Tá? Ela visualiza essa ação de um gene por vez, de gene em gene. E a genômica, ela aborda todos os genes e as suas inter-relações. Tá? Todas as interações que esses genes fazem, com a finalidade de identificar essa sua influência no crescimento e no desenvolvimento do organismo. Então, ela tem esse estudo, né, do material genético coletivo de um organismo, e ela é focada nisso daí, em sequenciar o DNA de um organismo como um todo. Tá? Então, ele forma essa imagem completa e, em seguida, identifica esses genes específicos nessa sequência que passam, né, a ser de interesse do estudo. Então a genômica ela começou lá por volta dos anos 70, né, de 1970, quando os cientistas começaram esse sequenciamento
genético de organismos mais simples. E isso acabou decolando na década de 80 e década de 90, né? Com esse avanço dos aparelhos científicos para auxiliar os pesquisadores. Então, todo esse sequenciamento tem o padrão do DNA de um organismo. E a partir disso se obtém uma grande quantidade de informações. Essas sequências que podem ser comparadas para obter assim, mais informações de que como aquelas criaturas sobrevivem em ambientes diferentes, né? Como as bases genéticas vão se parear para passar as informações para aquele indivíduo. Então, pode ser usado também como uma base de referência para outros estudos de outros membros da mesma espécie e para a identificação de defeitos genéticos, para condições herdadas e outros assuntos que sejam de interesse inerente, né, como expressão de proteínas, por exemplo, e o papel do que é tido como DNA lixo do nosso corpo, né, que não se considera mais DNA lixo, que até alguns anos atrás se considerava ele como DNA lixo ainda. E quando você tem toda essa análise do DNA em todos os cromossomos, né, do organismo de interesse, se visualiza isso, que a cada fecundação você tem aquela possibilidade de trincas daquele dito DNA lixo virem a aparecer nessa ramificação, né? Então, quando esse conjunto completo do DNA é sequenciado, ele é criado e é conhecido como genoma, tá? Porque daí todo o conjunto do DNA foi completamente sequenciado. Então, quando eu falo em genoma, eu falo em um DNA completamente sequenciado, tá? É dessa forma que eu coloco. Então, essa disciplina ela é diferente da genética, que verifica os genes específicos e o que eles fazem, tá? Dentro desse meio. Porque aí na genética como a gente tem essa análise de cromossomo por cromossomo, é claro que ele acaba visualizando acaba sendo mais fácil nessa visualização, mas são ramificações de estudo diferente. Que aí dentro disso a gente tem os conceitos principais genéticos, né? Que aí são esses cromossomo a cromossomo. Por exemplo, quando eu falo de célula haploide é aquela célula que sofreu meiose e tem metade da carga genética, ou seja, uma célula N, haploide. Uma célula diploide é aquela célula completa com os 46 cromossomos, uma célula autossômica, por exemplo, que possui os 46 cromossomos, tá? Ou seja, uma diploide é 2N. Então elas possuem esses dois conjuntos de cromossomo, né? Então, e uma célula haploide possui um conjunto de cromossomo, que é o caso das células sexuais, né? Certo? E quando eu falo em cromossomo, cromossomos são aquelas sequências da molécula do DNA, tá? Que estão em forma de espiral, que apresentam genes e nucleotídeos que ligam todas aquelas bases e formam o nosso DNA, tá? O número de cromossomos ele varia de uma espécie para outra, né? E é representado por N. Por exemplo, a mosca drosófila ela possui 8 cromossomos nas células do corpo e 4 nos gametas sexuais. Então, as células do corpo dela, as células somáticas, possuem 8 cromossomos e os gametas sexuais, cada um possui 4 cromossomos. A espécie humana, que possui um total de 46 cromossomos, né, sendo deles 44 autossômicos e 2 sexuais, então possui as células diploide possuem 46 cromossomos, as células haploides, né, os gametas sexuais possuem 23, os espermatozoides e os ovócitos. Com isso a gente tem os cromossomos homólogos, né, que são os cromossomos que se pareiam em sua totalidade. Então cada cromossomo presente no espermatozoide vai encontrar um correspondente lá no óvulo, tá? Então cada cromossomo que tem lá, eu tenho meus 23 pares lá no meu espermatozoide e eu tenho meus 23 pares lá no meu ovócito, tá? Cada qual vai encontrar o seu par.
Então o seu par que se pareia com ele em toda a sua extensão é dito como cromossomo homólogo, tá? E é colocado dessa forma, porque eles se pareiam, né? Eles têm essas caracterizações que são colocadas dentro desse meio. Então, consequentemente, vai ter essa identificação dessa forma para quantificar, né, esses cromossomos, como eles são próximos e criam os seus pares bem definidos, certo? Com isso a gente tem os genes, né? Os genes são esses fragmentos sequenciais do DNA que são responsáveis por codificar informação que vão determinar a produção de proteínas que atuarão no desenvolvimento das características de cada indivíduo. Então, eles que vão codificar essas informações para determinar a produção proteica, né, que vai desenvolver cada ser vivo. Então, eles são considerados a unidade funcional da hereditariedade, certo? Consequentemente, eu tenho os genes alelos, que são aqueles genes que ocupam o mesmo locus ou o mesmo lugar em um cromossomo homólogo. Então, se eu pego um cromossomo homólogo, por exemplo, para a cor dos olhos, eu vou ter o meu loco nesse cromossomo e, consequentemente, o seu alelo vai ter o seu locus no outro cromossomo, que aí eles formam os cromossomos homólogos, né? E são determinados envolvido nessa determinação de uma característica, tá? Então isso ocorre na cor dos olhos, na cor do pelo dos coelhos, por exemplo, e sempre ocorrem aos pares, tá? Sendo um de origem materna e um de origem paterna, que vão se juntar quando ocorre a fecundação do espermatozoide com o ovócito. Com isso, eu tenho o que a gente chama de alelos e alelos múltiplos, né? Um alelo é cada uma das várias formas alternativas do mesmo gene. Tá? Ele vai aparecer dessa forma. Então, acaba ocorrendo desse jeito. Tá? Consequentemente, você vai ter essas heranças que acabam aparecendo dentro desse meio. Tá? Isso é uma consequência a partir dessas características inerentes, certo? Que aí um alelo é cada uma dessas formas alternativas do mesmo gene. Ocupa um mesmo loco, um mesmo local no seu cromossomo homólogo, né? E atua na determinação do mesmo caráter. Então, pode ser que ocorra alelos múltiplos, por exemplo, quando os genes apresentam mais de duas formas alélicas. Isso pode ser exemplificado na determinação de uma característica, por exemplo. Por exemplo, a cor dos olhos. A gente sabe que a maioria da população tem cor dos olhos escuros, né? Pretos ou castanhos escuros. Consequentemente, ocorre isso porque essa forma é dominante. A forma escura ela é dominante sobre as formas claras. E todos eles ficam no mesmo alelo, tá? Todos eles são alelos múltiplos. Então, de uma forma geral, todos nós temos os alelos para olhos mais claros e olhos mais escuros. O que ocorre é que quando acontece a fecundação, você tem como ele vai se organizar. Se ele vai ser um homozigoto dominante ou um homozigoto recessivo, que é o caso dos olhos mais claros, né? Verde claro, azul, azul claro, verde e afins. Então, para cima disso, você tem os alelos dominantes, né, que vão acabar aparecendo. Isso são esses alelos que vão ser responsáveis pela determinação de uma característica. Consequentemente, eu tenho os homozigotos e os heterozigotos. Tá? Homozigotos são aqueles caras que possuem os alelos idênticos. Tá? Ou seja, lá possui aquelas características que são totalmente idênticas. Tá? No caso ali, azão, por exemplo. Então, eles são homozigotos, são totalmente idênticos. E quando eu falo heterozigoto, quer dizer que ele tem um dominante e um recessivo. Por exemplo, azão, azinho, tá? Que vai aparecer
dessa forma, dentro dessas caracterizações, e consequentemente vai ser responsável por essas características aparecerem também. Então você tem essas diferenciações entre homozigoto e heterozigoto. E aí nós temos os genes dominantes ou genes recessivos ou recessivos, né? Que são assim: quando o indivíduo é heterozigoto, possui um alelo dominante, no caso do azão, e um alelo recessivo, que é o azinho. Tá? Essa expressão ela é determinada por uma certa característica. Então esses genes dominantes eles são expressados sempre por letras maiúsculas, tá? Isso é universal para facilitar o compreendimento. Então sempre quando é dominante é sempre letra maiúscula. Azão, azão, bezão, bezão, vezão, vezão, isão, isão, yzão, yzão e assim por diante, tá? E eles acabam sendo expressos fenotipicamente numa heterozigose, quando você tem um alelo dominante e um recessivo. Quem vai se sobressair vai ser sempre o dominante, tá? Com isso, a gente tem o genótipo e o fenótipo. O genótipo é o que está lá, que é dito dentro das tuas características genéticas, tá? O fenótipo são as pressões que o meio ambiente faz em cima de ti. Então, por exemplo, assim, a tua característica genética diz lá da seguinte forma: ah, ele vai ser um indivíduo loiro, de pele clara, olho azul, tá? Mas você nasce no deserto do Saara, você nasce no Nordeste, você nasce lá no sertão pernambucano. O teu fenótipo vai ser diferente, porque essas características vai fazer com que você sofra muito dentro desse meio, porque você tem uma quantidade menor de melanina na pele, então vai ter essa interação solar maior. Consequentemente, a cor da tua pele vai mudar, ela vai escurecer, os seus olhos vão escurecer, porque ele acaba produzindo mais pigmentação. Isso ocorre de uma forma fenotípica, né? Justamente para proteger os olhos dessa interação solar. E consequentemente o cabelo vai escurecer também, tá? Então isso é o que é o fenótipo, é o que o meio ambiente coloca em cima de ti. O teu genótipo é aquele conjunto de informações que estão contidas nos genes, certo? Tranquilo por aí, gente? Então a gente ainda vai ver pra frente herança ligada ao sexo, restrita ao sexo e assim por diante. Mas acho que por aqui tá ótimo para vocês terem essa ideia principal, tá? Lembrem que qualquer dúvida, anote e a gente esclarece na aula ao vivo, tá ok? Grande beijo e até a próxima aula.